volta a esta série de workshops sobre investimento, sempre com a Emília Vieira, CEO e fundadora da Casa de Investimentos. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Paulo. E desta vez, Emília, vamos tentar responder a isto. Investir, como e em quê? E eu sugeria que começássemos, de facto, por distinguir os vários tipos de ativos, isto é, os vários tipos de, não sei, títulos ou de objetos, de coisas em que as pessoas podem investir. Genericamente, há, tradicionalmente, aquilo a que nós chamamos 4 classes de ativos. O dinheiro, que são os depósitos, dinheiro, cash, depósitos. Depois temos obrigações. As obrigações são um título de dívida, são uma promessa, já agora que valem o que vale quem a faz. Portanto, nós estamos a emprestar dinheiro a uma empresa ou a um governo. Depois temos ações. As ações são uma fatia do negócio, é uma parte do capital da empresa, da mesma maneira que numa empresa pequena há 2 sócios, numa empresa muito grande como a Google há milhões de sócios, são as ações, são a divisão de capital em muitas fatias. E depois temos o imobiliário. E depois podemos ter a junção destas coisas através de fundos em que há a mistura destes 4 ingredientes. Mas as 4 classes de ativos são estas. E é a partir daqui, estas são as bases e a partir daqui é que a mistura nos fundos com mais isto ou com mais uma proporção de uma ou de outra. E pelo menos teoricamente, a cada uma dessas classes de ativos são associados rentabilidades passadas, que são expectativa também para o futuro, e risco. E depois a liquidez também é importante, não é? O que é que podemos falar sobre isso? Muito bem. Relativamente ao dinheiro, o dinheiro depositado em dinheiro, aquilo que é o curto prazo, tem um rendimento baixo. Tradicionalmente, os depósitos, ou aquilo que nós chamamos de Treasury Bills, em muitos países onde houve um grande registro de inflação, perderam dinheiro para a inflação. Portanto, o rendimento associado àquilo que são investimentos de curto prazo é sempre um rendimento muito baixo. Eles podem ser mais ou menos arriscados, depende da instituição onde temos os depósitos e da qualidade do seu balanço, porque um depósito, o banco vai, obviamente, emprestar este dinheiro para ganhar com esta intermediação financeira. Depois, quando olhamos para obrigações, também podemos falar de várias maturidades. Maturidades já agora é o tempo maturidade, de vida. Exatamente. É o prazo do empréstimo. É o prazo do empréstimo. Vamos imaginar uma obrigação a 10 anos. Nós estamos a emprestar a alguém, a uma empresa, a um governo, a 10 anos o dinheiro. E isto também tem muitos riscos associados. Desde logo, tem o risco de contraparte, o risco de crédito, que é se a entidade tem ou não condições para nos devolver o dinheiro. Este é um risco muito, muito importante numa obrigação. Porque importa saber se quem está do outro lado tem condições de fazer face ao serviço da dívida, de nos pagar os cupons ao longo destes 10 anos e de, no final do prazo, nos devolver o dinheiro. E devemos ter a consciência que, se emprestarmos hoje 100 mil euros a alguém numa obrigação a 10 anos, nós vamos receber um valor muito baixinho, por exemplo, na obrigação alemã, não vamos receber nada, vamos pagar para emprestar dinheiro à Alemanha, porque as taxas de juros estão a 0 e nós vamos pagar 0,3% ao ano à Alemanha e daqui a 10 anos vamos entregar os mesmos 100 mil euros de volta. Isto quer dizer que com a inflação estes 100 mil euros vão comprar muito menos do que aquilo que compraríamos hoje com eles. Portanto, este investimento tem, desde logo, o risco do emitente, que no caso da Alemanha o risco é muito, muito baixo, portanto é considerado um ativo sem risco, basicamente, mas se emprestarmos a uma empresa cujo nível de endividamento é elevado, ela pode não ter condições para nos devolver o dinheiro todo. Depois temos um outro tipo de risco. Se as taxas de juros subirem, estes ativos perdem valor porque foram emitidos com taxas de juros muito baixas e, portanto, à medida que as taxas de juros sobem, as obrigações que já foram emitidas, como é hoje o que estamos a verificar e é onde os investidores vão ter muito mais perdas para assumir, e quando digo investidores, digo até investidores institucionais, fundos de pensões, etc., que têm uma grande parte do dinheiro investido nas obrigações, vão de facto ter aqui uma perda, porque à medida que as taxas sobem, estas obrigações perdem valor. O preço delas vai caindo, precisamente para compensar essa diferença entre o juro atual e o juro passado a que elas foram emitidas. Justamente. E o que significa, e isto é o que engana a maior parte das pessoas. Porquê? Porque as pessoas
tomam decisões de investimento muito por aquilo que foi a sua história. E nos últimos 35 anos, as taxas de juros a nível mundial vieram a cair. Ora, as obrigações foram um bom investimento, porque conseguiram, de facto, ter ganhos, subirem com esta queda de taxas de juros. Ou seja, Emília, o que está a dizer é que a diferença de preços das obrigações, elas agora vão cair para compensar, de facto, a diferença de taxas de juro que vamos ter agora em relação àquelas a que elas foram emitidas. Exatamente. Portanto, da mesma forma que a maior parte das pessoas verificou que no passado ganhou dinheiro em obrigações. Porquê? Porque nos últimos 35 anos, pelo mundo, as taxas de juros caíram para zero, para os níveis a que estão hoje. E até para valores negativos, algumas E delas. até para valores negativos. O que quer dizer é que o preço das obrigações faz um movimento oposto, sobe, porque aquelas tinham sido emitidas com taxas mais elevadas e os investidores procuram essas para ter algum rendimento. Portanto, as taxas, a maior parte dos investidores associou sempre obrigações a um rendimento seguro e a um bom rendimento, porque de facto durante algum tempo elas deram esse rendimento. Não quer dizer é que isto se perpetua. Agora é exatamente o movimento oposto, que é, no movimento de subida de taxas, o preço das obrigações vai cair. E para quem empresta hoje 100 mil euros numa obrigação a 10 anos, com certeza que vai perder dinheiro para a inflação para os próximos anos. E, portanto, há que estar atento. Portanto, para além do risco do emitente e o risco de taxa de juro, há ainda um problema que muitas vezes as pessoas não têm consciência. É que, muitas vezes, as obrigações em que o setor financeiro investe o dinheiro ou que está muitas vezes em fundos de investimento de obrigações, são obrigações emitidas noutra moeda. Por exemplo, hoje, para ter algum rendimento, muitas instituições procuram investir em obrigações de mercados emergentes, que são, na maior parte dos casos, emitidas em dólares. Ora, para além do risco de contraparte, para além do risco de taxa de juros, temos o risco cambial, que pode, uma variação, o euro-dólar fazem variações ao ano, muitas vezes perto de 20%, portanto é muito fácil as pessoas chegarem ao final de um prazo e não terem rendimento nenhum, porque até o movimento cambial de um ano dá cabo do rendimento de vários anos. E muitas vezes as pessoas não estão alerta para todo este tipo de riscos. Em alguns casos também há o risco da liquidez, porque elas vão transacionar no mercado secundário, importa saber se elas têm muita liquidez ou não, e esse risco de liquidez, exatamente, esse risco de liquidez pode obrigar a ter que vender abaixo daquilo que é o que a pessoa julga que tem ao seu dispor e não vai vender ao valor facial. Não é? Uhum. Em relação ao imobiliário, o que é que em relação ao imobiliário, a história nos diz? A história relativamente ao imobiliário diz-nos, e há um estudo muitíssimo detalhado do Robert Shiller, que foi Prémio Nobel da Economia, e do Carl Case, que vem desde 1890 até 2015, portanto 125 anos de retornos, e que mostram que o rendimento das casas foi 0,3% acima da inflação. Portanto, aquilo que foi nestes últimos, e contando, o estudo foi feito para os Estados Unidos, e contando com 2 grandes bull markets, e fez com que as casas só dessem 0,5% acima da inflação. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que têm um rendimento muito mais elevado nas casas porque não contam todas as despesas, o custo de reposição, conservação, os impostos na compra, que são muito elevados, e, portanto, as pessoas sobreestimam aquilo que é o rendimento no imobiliário. No entanto, e dito isto, o imobiliário tende a ser um bom investimento para preservar da inflação. Porquê? Porque há sempre associado o custo de reposição, o custo do trabalho e os custos materiais, que tendem sempre a acompanhar a inflação. Portanto, à partida, o imobiliário são ativos que conseguem acompanhar a inflação. Agora, para o investidor individual mais pequeno, o investimento imobiliário tem problemas graves. Desde logo, o investimento imobiliário tem muito menos liquidez, tem muito pouca liquidez. Mas, para além disso, a pessoa pode ter que comprometer uma percentagem muito grande do seu património com um local, com um imóvel, pondo ali um valor considerável do património em risco numa localidade que pode, por mudar o trânsito, por isto ou por aquilo, pode perder valor. Portanto, há de facto aqui muitas mais coisas a considerar. E há o estudo, desde 1900 até 2015,
também do Elroy Dimson e do David Chambers, que mostra que, por todo o mundo, o imobiliário também não foi um bom investimento. O rendimento global será na casa de 1,7, mas levando em conta já também o imobiliário comercial. E muitas vezes, lá está, o custo de reposição não é considerado. Portanto, nesta análise das várias classes de ativos, o trabalho do Elroy Dimson é muito útil, porque ele mostra que os bilhetes de tesouro e depósitos a prazo, e é o mais associado, mais proximamente ligado a depósitos a prazo, em termos de prazo, porque é para maturidades curtas, curtíssimo até um prazo, ano. 3 meses, meio ano, Pode ser claro. 3 meses, 9, um ano. Podemos estar a falar, na maior parte dos casos, este ativo não compensou sequer para a inflação. Teve rentabilidade negativa para os investidores. Mas lá está, é tal, se ele for apenas para acomodar a almofada de liquidez, pode fazer sentido. Depois, quando olhamos para as obrigações do Tesouro, o caso já é misto. Nos países em que houve grande inflação, como Áustria, Portugal, Alemanha, etc., nós tivemos, de facto, aqui rentabilidades negativas também nas obrigações Estamos a falar do tal longo prazo de 1900 até agora. Estamos a falar em cerca de 115 anos. 115 anos. Quando olhamos para ações por todo o mundo, as ações, independentemente da geografia, para os 21 países onde se inclui Portugal, as ações foram a melhor classe de ativos para estar investida, tendo dado 6,5% nos Estados Unidos acima da inflação, o que é de facto uma diferença enorme. De 1,7 ao ano para 6,5 nas ações é brutal. Portanto, eu diria que se tivesse que organizar por risco e retorno, nós tínhamos os bilhetes de tesouro ou depósitos... Começando do menos bom para o melhor. Exatamente. Que, de facto, tem a liquidez imediata, mas tem muito pouco rendimento associado. Depois poderíamos ter o imobiliário em termos de rendimento e também tem riscos, mas, de facto, é um ativo que está ali e que muitas vezes as pessoas têm mais conforto. E depois temos as ações em que temos um rendimento muito mais elevado e onde, se tivermos de facto um prazo mais longo, e no imobiliário também somos obrigados a ter um prazo mais longo, porque senão o impacto dos custos no curto prazo destrói toda a rentabilidade, nós temos de facto as ações como de longe a melhor classe de ativos para estar investido. Agora deixe-me pôr aí a mão na ferida olhando para o passado e para casos que em Portugal aconteceram, todos nós sabemos, na banca e fora dela, em que de facto o investimento em ações ou naquelas empresas concretas correu mal, de alguma maneira. Não há aqui também um pouco a história do gato escaldado? Sim, há, sem dúvida, e é terrível ver como é que se destruiu um estoque de capital tão grande no nosso país. Para além do mais, acho que se destruiu sobretudo a confiança. Eu recordo-me quando começamos na fundação da casa, quando chegava a empresários a falar de ações, reconhecia muitas vezes as pessoas diziam: senhora, expliquei isto muito bem, mas olha, não, ações, não, aconteceu-me isto, e as histórias eram imensas. Eu recordo-me, e fazemos muitas vezes avaliações de carteiras que já estão feitas, que já existem, e não raras vezes vi coisas absolutamente inacreditáveis de perda de valor quase total. Portanto, a história demonstra, nos últimos 15 anos em Portugal, o nosso PSI 20, o maior índice que hoje já nem é PSI 20, está negativo e, por isso, as pessoas o que se lembram no investimento e aquilo para que tomem decisões é muito centrado naquilo que foi a sua experiência pessoal. Quando nós falamos, mas o Sr. Warren Buffett fez, já temos ouvido até as pessoas dizerem assim: mas isso é com inside trading, isso é com informação privilegiada. Porque a pessoa dá muito mais importância ao seu caso pessoal. Embora aquilo que a nossa experiência pessoal, conte 0,000001 para aquilo que é o mundo, as pessoas atribuem um peso de 90% ou mais naquilo que é a sua tomada de decisão. Infelizmente foi uma grande distribuição de capital e, portanto, nós hoje temos meia dúzia de títulos do PSI 20 que nos últimos 15 anos tiveram rentabilidade positiva e temos uns 4 ou 5 com excelentes rentabilidades, a Porceira, Jerónimo Martins, Altri e pouco mais. Portanto, tudo o resto estão negativos e com perdas de 98, 95, 98 a 99%. E, desde logo, muitos dos títulos que tinham um peso muito grande. Para além de que, entretanto,
Desapareceu o BES, desapareceu o PT, desapareceu Banif, etc. Portanto, isto foi um abuso de donos e gestores destes negócios que usaram o pequeno investidor, o pequeno acionista, para ir ao mercado e lhes vender ativos que não valiam aquilo que naturalmente as pessoas julgavam que tinham. Portanto, obviamente que criou, mais uma vez, às tantas é por isso que temos os tais 182 mil milhões de euros em depósitos e é por isso que as pessoas dizem eu quero uma coisa segura, quando a segurança não está em termos obrigações ou termos um imóvel, podemos estar a fazer mal se não comprarmos a desconto, se não comprarmos com margem de segurança. E este deve ser o conceito mais importante no investimento, a margem de segurança. Porquê? Porque da mesma maneira que um engenheiro civil, quando faz os cálculos para uma ponte, estima para lá passarem 10 toneladas, ele tem que lhe dar uma folga adicional grande, tem que poder passar, testa a ponte para passar em 20 ou 30. Para quê? É exatamente para ter margem de segurança. E nós, quando fazemos uma carteira de investimentos, sobretudo quando olhamos para ela para o longo prazo, nós temos que fazer uma carteira de investimentos que tem esta margem de segurança, em que nós temos que nos assegurar que estamos a comprar mais do que aquilo que estamos a pagar. Estamos a comprar a desconto. É isso que é ser conservador. Conservador não é ter dinheiro em depósito a prazo. Hoje não conservam o poder de compra. Estão a perder todos os dias dinheiro para a inflação. Claro. Estão a empobrecer sem dar por ela. Sem dúvida. O montante nominal está lá, mas já compra muito menos. Mas já compra muito menos, é isso mesmo. Do que compra agora. Mas há também uma grande iliteracia financeira, que no fundo potencia isso que aconteceu. Sim, é verdade, é verdade. Nós somos ensinados a poupar, e muitos de nós somos disciplinados a poupar, mas não somos ensinados a investir, e devíamos, desde tenra idade, e por isso nós estimulamos muito os nossos clientes para, mesmo neste fundo PPR, abrirem a conta aos filhos, para eles terem o contacto desde muito cedo com o investimento em ações, a perceberem o que é que são estas empresas, até irem ver o que é que são e saberem um pouco mais. Porquê? Porque a nossa experiência pessoal é importante, porque nós somos o resultado. Há uns anos o Bill Gross da PIMCO dizia que trabalhava em obrigações e foi investidor de obrigações porque nasceu numa altura, ou entrou no mercado de trabalho numa altura em que as obrigações é que davam um bom rendimento. Portanto, nós somos, de facto, o resultado das nossas experiências. Talvez, no meu caso, que sou tão a favor de investir em ações, em negócios, porque sou filha de um pequeno comerciante que, se não fosse porque tinha a sua empresa, não conseguia pôr os filhos todos a estudar, e somos 6 filhos. Portanto, isto faz todo sentido. E o que nós queremos contribuir com a educação financeira, com passar conhecimento, com falar de forma absolutamente clara, porque a indústria fala de uma forma, a indústria financeira, as instituições financeiras falam de uma forma muito presunçosa, com termos muito complexos e de preferência em inglês, fazendo crer às pessoas que isto é mais complicado que aquilo que é. Não é. O investimento é simples, é comprar ativos de qualidade excepcional a desconto daquilo que valem. Isto é que deve ser investir. Investir é ter... A diferença entre investir e especular é que nós, quando investimos, temos que ter uma avaliação, uma aproximação do que vale aquilo que está a comprar. Agora, se a pessoa atira o dinheiro para uma coisa qualquer que nem sabe sequer, não tem um mínimo de estimativa de valor, isso é especular. E claro que isso pode ser, até podem ter um ganho rápido, mas não é consistente. Ninguém faz isso a longo prazo. Eu não conheço, lendo tanto sobre história financeira, sobre investimentos, não conheço ninguém que consiga adivinhar assim o que é que o mercado vai fazer amanhã. Nós não fazemos, não sabemos fazer. É preciso, de facto, analisar profundamente aquilo que estamos a investir para saber se temos a tal margem de segurança, se estamos a comprar barato. Até porque depois a realidade prega-nos partidas, não é? Exatamente. Claro. Portanto, passar esta ideia às pessoas de que não é fácil, de que é simples. É simples. É como perder peso. Todos nós sabemos como é que se faz. Comer menos, fazer mais exercício. Mas é muito difícil fazer. Porquê? Porque temos um bom assado, bons vinhos, um bom bolo de chocolate, uma boa taça de champanhe e manter a disciplina de não o fazer custa, não é?
E no investimento é a mesma coisa. Há sempre ali uma coisa a tentar, é o vizinho ao lado que está a ganhar dinheiro em Bitcoin, ou alguém que está a ganhar não sei o quê e fazer um bom investimento. Mas as pessoas muitas vezes só contam o que fizeram de bem, não contam o que lhes aconteceu de mal. Porque é muito agradável num jantar e tal, contar assim umas histórias. Efetivamente, investir é uma coisa mais séria. É simples, mas não é fácil, porque nós temos um conjunto de vieses comportamentais que nos tentam e que nos levam a tomar mais decisões. Os nossos vícios de raciocínio, não é? Os nossos vícios de raciocínio. Há bons exemplos por esse mundo fora de investimento e há uns que inspiram mais do que outros. Há excelentes exemplos. O Warren Buffett popularizou a filosofia de investimento em valor e é, de longe, o grande investidor. Eu estive em 2015 na Berkshire, que fazia 50 anos, estive mais vezes. Que é mas já agora a holding dele, a a holding empresa dele, pessoal claro. do Sr. Warren Buffett. A holding não é pessoal, ela Está cotada em bolsa. está cotada em bolsa e tem muitos acionistas. E em 2018, quando estive outra vez, ouvi uma frase extraordinária de um médico que dizia: muito obrigada ao Sr. Buffett por tornar os meus netos mais ricos, porque já era investidor na Berkshire há 30 anos e isto é aquilo que nós nos propomos fazer. Portanto, estes são os bons exemplos, mas o Sr. Buffett, ou aquilo que faz a Casa de Investimentos, o que faz o Seth Klarman no Baupost, o que fazia o David Svensson, que faleceu este ano, a gerir o fundo de Yale, e que nós admiramos muito, e temos os livros dele todos, são exemplos extraordinários de pessoas que, ao longo de décadas, criaram imensa riqueza para as pessoas para quem trabalharam. Não é apenas para si. O que eu admiro são os exemplos de pessoas que criaram riqueza para quem trabalhou. Que isto é extraordinário. Mas a questão é que, muitas vezes, com a disciplina da poupança e com o investimento sensato, há casos maravilhosos de bons investidores que, não tendo conhecimento financeiro, tinham a disciplina de poupar e o temperamento adequado, que é sobretudo isso, para ver o mercado oscilar, porque tinham uma vida mais ou menos frugal e, portanto, conseguiam ter o seu dinheiro parado, a vê-lo crescer, seguiam as variações de mercado, mas viam-no crescer. E eu já contei recentemente esta história, mas repito, Grace Groner foi uma senhora que faleceu em 2010, com quase 100 anos, e esta senhora foi secretária de uma farmacêutica, Abbott Labs, comprou 3 ações em 1935, teve vários stock splits, recebeu dividendos, reinvestiu tudo. Quando morreu, deixou à universidade onde estudou 8 milhões de euros para perplexidade dos seus amigos, das pessoas que a conheciam. Ela não teve filhos, mas viajou pelo mundo, viveu sempre na mesma casa, tinha uma casa modesta, fez a vida que achou que era adequada para ela, mas deixou 8 milhões de euros. E há muitos casos destes, de pessoas que, tendo uma vida... Há uns anos, a Rihanna esteve quase falida. E numa entrevista que fizeram ao seu gestor financeiro, perguntaram-lhe o que é que aconteceu, o que é que o senhor fez mal? E dizia-lhe: o senhor acha que era mesmo preciso dizer-lhe que se gastasse o dinheiro que deixava de o ter? Portanto, isto é exatamente isto. Nós, quando consumimos demais, obviamente que perdemos o dinheiro. Nós gostamos dos bons exemplos no investimento, exatamente por aquilo que nós podemos passar com estas histórias a quem investe connosco, a quem ainda não investe, mas que deve investir, e motivar as pessoas para acumularem um bocadinho de riqueza, para serem donos do seu destino, para serem mais livres. Não é preciso ser rico, aquilo que é o conforto que eu posso ter com dinheiro, eu posso estar confortável com menos dinheiro, mas é muito bom ter a liberdade para, se formos despedidos de um emprego, não ter a necessidade de aceitar o próximo, poder esperar por aquilo que nos agrada e que nos vai fazer feliz, e temos essa margem de segurança, temos essa almofada que nos permite acumular estes contratempos. E esta ideia de mostrar às pessoas que, efetivamente, aquilo que me dá mais satisfação na Casa de Investimentos é as pessoas poderem confiar que eu tenho os interesses dela. As pessoas na Casa de Investimentos têm os interesses delas no coração, que efetivamente estamos a fazer com o dinheiro delas o que estamos a fazer com o nosso, que investimos com elas, que somos parceiros para o longo prazo, parceiros para a vida, e que devemos ter esta disciplina de investir e ter o cuidado, quando decidimos uma despesa, ponderar o que precisamos ou não. E podemos viver bem na mesma. Depende depois de cada um, do nível que quer, de gastos, de adequar a isto, mas nunca esquecendo
que a liberdade deve ter ali um lugar muito especial. E a liberdade é isto, é poupar e investir melhor. Só para terminar este nosso workshop, os exemplos que nos deu, começando pelo mais conhecido, Warren Buffett, aquilo é o quê? É sorte? É genialidade? Ou é método? Não, é método e esse está na base da história da casa também, no livro Buffettology. A Nora do Buffett explica muito bem. Basicamente o que o Buffett fez, ele foi aluno do professor que fundou a filosofia de investimento em valor, o Benjamin Graham, foi dizer, é possível, avaliando as empresas, indo sobre as demonstrações financeiras, percebendo como é que a empresa transforma €1 ou $1 num $1,15 ou num $1,20 todos os anos, é possível estudar e ver quanto é que ela vale. Portanto, nós temos que ser capazes de olhar para isto e dizer assim, quanto é que uma empresa destas vale? A partir daquilo que ela fez nos últimos 10 ou 15 anos e dos gestores que lá estão e da história que eles têm a criar valor para os seus acionistas, como é que eles podem criar valor com as margens que têm no negócio, etc., criar valor para os próximos 10. Porque nós hoje, quando compramos uma ação, nós estamos a comprar o direito, o que está para trás não interessa. Nós estamos a comprar hoje, estamos a comprar o que ela vai fazer no futuro. No futuro, claro. E quando nós compramos uma ação, nós estamos a comprar um conjunto de cash flows e uma percentagem de lucros que a empresa vai ganhar ao longo dos anos. E alguns negócios são absolutamente extraordinários. A Microsoft, desde que veio para a Bolsa em 1986, ganham mais de 27% ao ano. Ao ano. E se nós pusermos isto numa folha de cálculo e dissesse assim, se eu começasse com €1.000, quanto tinha hoje? O problema é aguentar a volatilidade e por isso também a importância, como o Paulo dizia há pouco, da literacia financeira. Com os livros, nós temos o livro do investimento em valor que mostra a filosofia e que é importante investir em ativos excepcionais a desconto que valem, que era exatamente isto que o Buffett faz através da filosofia de analisar muito bem estas empresas e dizer assim, independentemente de ser um ativo excepcional, eu tenho que comprar a um preço sensato. O preço sensato é o que me dá margem de segurança, porque pode haver um infortúnio. Mas, mais importante do que a filosofia e de que as pessoas saberem analisar balanços, nós não vamos pedir ao cidadão comum, os meus clientes não precisam de analisar balanços, mas precisam todos individualmente de saber se o que eu lhes digo, se o que eu lhes escrevo nas cartas trimestrais se faz sentido, se aquilo que nós dizemos, o que está inerente a uma filosofia clara, transparente, a um extrato absolutamente claro, se faz sentido. E isto tem que ter uma grande mais-valia. No topo disto, e o que é importante, é este livro que publicamos recentemente, que é o investimento comportamental. Não seja o seu pior inimigo, de que haveremos de falar, porque efetivamente é o comportamento, ter o comportamento adequado no investimento é fundamental. A tal disciplina. A tal disciplina. Eu acho que a Emília já se foi adiantando um pouco ao próximo workshop, que é sobre as empresas e as ações, mas lá voltaremos então a esse tema.